Boa tarde a todos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Toda vez tá complicado para gravar live. Eu tenho visto que a maioria das pessoas está com dificuldade, mas eu acho que é a própria rede mesmo, né? Que acaba dando uma cortada. Eu venho nessa tarde trazer uma palavra, eu nem ia vir, né? Até falei com o Senhor, estava orando aqui, para não gravar nada, mas não sou eu que mando, é o Senhor, então eis-me aqui para fazer a vontade de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, por Ele ter nos guardado, nos protegido e ter nos dado tantos livramentos até aqui, né? Porque se eu estou aqui e vocês estão aí, é porque o Senhor deu o livramento. Hoje, glória a Deus, eu estou melhor. Hoje o Senhor me deu, como se diz, um renovo, né? Porque eu estava precisando. Assim é a caminhada com o Senhor. Todos os dias nós sofremos e passamos, né? Por batalhas, por provações, por tudo, para que nós venha mostrar e entender que é o Senhor e não nós. Porque se fosse eu não estaria aqui. E como é o Senhor, e por isso eu estou aqui hoje, dando graças a Ele, agradecendo a Ele por tudo. Porque eu gosto muito desse porquê, o porquê de tudo, né? Porque em tudo tem um porquê. Na nossa vida, na nossa existência, em tudo aquilo que nós somos direcionados, como a palavra do Senhor nos diz, que tudo aquilo que nós plantamos nós iremos colher, ou nós vamos colher coisas boas, ou nós vamos colher coisas más. Depende da semente de cada um lançada nesse solo chamado vida, nesse solo chamado terra, nesse solo chamado existência de todo ser, pois nós devemos saber que no controle de tudo está o Senhor. É Ele que está no controle de tudo. Ele é o que nos conduz cada dia, pois ontem eu só gravei mesmo pela glória de Deus e pelo poder do Espírito Santo, pois eu não tinha condições psicológica, física. Eu não tinha condições de gravar aquela live. Eu não tinha. Meu psicológico muito abalado, meu físico abalado, pois muitas das vezes as pessoas acham que é fácil. Quem brinca de ser pregador da palavra, ele mente, ele engana, então ele vive uma vida sem punição. Mas quando chega o dia do Senhor ser punido, deles serem punidos, é o que eu falei em lives anteriores minhas. Quem vai honrar tudo que sai da minha boca é o Senhor. Mas eu tenho visto, eu só não posso compartilhar, que pessoas que estão sendo envergonhadas pela mão de Deus, ainda o Senhor disse que Ele ia tocar apenas o dedo, Ele não ia tocar a mão inteira com essas pessoas, para elas terem, como se diz, elas teriam o tempo do arrependimento, porque elas iriam ser envergonhadas, e realmente estão sendo. Eu já comprovei 2 pessoas que o Senhor me usou para entregar, e pessoas que usam o nome de Deus, né, que vive aí contando mentira e entregando bênção, sem o Senhor entregar, pedindo pix, né, entregando a palavra de Deus e vendendo. A palavra de Deus, ela é de graça. Todos nós temos ela. A partir do momento que você tem uma Bíblia na mão, você já tem essa graça de ter a palavra do Senhor nas suas mãos, para você ler, para você aprender, para você adquirir sabedoria, conhecimento, entendimento, discernimento, capacitação, para discernir tudo que vocês ouvem, unção, né? Ousadia. Então o Senhor, Ele nos dá. Então eu acho que não existe o presente melhor para que para que alguém receba, que é uma Bíblia, como foi o dia que a Dona Terezinha me entregou aquela Bíblia. Eu acho que ela não me entregou uma Bíblia,
Ela me entregou, foi o maior tesouro da minha vida. Foi o melhor presente que alguém podia dar para alguém. E ela me deu, por ela ser uma cristã em Cristo Jesus. Ela me deu, e isso foi o melhor presente que eu ganhei na minha vida. E todos nós que ganhamos uma Bíblia, valorize ela, você que recebe. Porque a Bíblia, ela não é simplesmente um presente, uma Bíblia, não. Ela é a maior riqueza que você possa ter. Porque através da palavra de Deus, nós adquirimos tudo que nós temos, que é as bênçãos de Deus Pai, que é a bênção de Deus Filho, que é a bênção de Deus Espírito Santo, que é a bênção de Abraão, Isaac, Jacó. É através da Bíblia. Ah, eu não sei, eu tenho alguém para dar, eu tenho que dar um presente, alguém vai fazer aniversário, ou alguém vai, preciso dar um presente. Dá uma Bíblia. É o melhor presente. É o melhor presente que alguém pode dar. É uma dica. Para quem não sabe dar presente, dá uma Bíblia. É o melhor presente que você vai estar investindo. Só que você vai saber de uma coisa. A partir do momento que... Eu, glória a Deus, não. Eu tenho essa pessoa dentro do meu coração. Nós não nos vemos, né? Essa mulher de Deus que me deu a Bíblia. Mas nós temos eu tenho muito carinho por ela. E eu tenho certeza, nós nunca tivemos desavença. Mas eu aprendi a dar Bíblia. E as pessoas que eu deu desavença. Porque nem todo mundo vai receber. É os inimigos, né? Que em vez de você ter eles como amigo, é ali que você já descobre que você está dando... O inimigo que está dentro deles vai levantar eles contra você. E realmente, nós fazemos a melhor parte, que é entregar a palavra e dar a mensagem da vida eterna. Que não somente o pão, né, que nós alimentamos, como a água da vida, é o pão da vida que é Jesus Cristo, é a água da vida que é Jesus Cristo. Tudo isso intercede por saber que um dia nós estaremos com Ele para sempre, para a glória eterna. Hoje eu vejo que o meu dia de ontem, eu mostrei para vocês, é batalha. Para vocês verem que não é fácil. Muitas pessoas não aguentam, muitas pessoas desistem no meio do caminho, porque elas acham que servir ao Senhor vai viver a pandeló, vai viver só de bênção, e não é assim. Todas as bênçãos concedidas pelo Senhor, ela vem com luta. Arabaçuia, mãe, é luta, porque não é fácil. O inimigo não quer que você receba nada. O inimigo quer dar o impedimento, Arabaçuia, manai, o impedimento para você receber a tua bênção. É por isso que nós devemos estar constantemente na presença do Senhor. Hoje, se eu não me engano, é comemorado, eu não sei o que é de Cristo, né? Não sei se é Corpus Christi, eu não sei o que é. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Comemorar Jesus é todos os dias. Todos os dias é dia do Senhor. Todos os dias nós devemos ter 5 minutos, 10 minutos, 2 minutos, tirar para Jesus. Nós devemos colocar Jesus o tempo todo. Não tem que ter um dia específico. Todos os dias é dia dele. Todas as horas do nosso dia é dele. Porque não é uma data comemorativa. Idolatria. Porque nesse dia todo mundo se torna santo e na verdade vive fazendo maldade, fica matando, roubando, destruindo, fazendo tudo errado. Servir a Cristo não é um dia específico. É todos os dias ter o caráter dele.
andar segundo a direção dele e não segundo o nosso caráter. Por isso que nós devemos ter o caráter de Cristo e não um caráter humano corrupto, que não respeitamos ninguém. Às vezes alguém fala assim, nossa, mas por que esse povo gosta tanto de falar de idolatria? Idolatria, gente, é quem idolatra até o dinheiro. Idolatria é tudo que você idolatra, adora mais do que o Senhor. Tudo que você coloca no lugar do Senhor é idolatria. Se eu idolatrar alguma coisa que eu goste de comer, mas, nossa, eu amo isso, eu amo aquilo, eu amo a Jesus. E eu agradeço pelas bênçãos que Ele me concede. Muitas pessoas não compreendem isso. Porque elas estão acostumadas numa cultura onde tudo é idolatria. Aí quando alguém fala de qualquer coisa de idolatria, ela se levanta. Mas elas não olham ao redor dela o que ela idolatra. É a mesma coisa que eu deixei o que era quando eu era idólatra. Eu não idolatrava nada, mas eu idolatrava pessoas. É idolatria. Quando eu coloco tudo acima do Senhor. Ah, eu quero viver para isso, eu quero viver para aquilo. Não, eu quero viver para Cristo. Eu quero viver para a glória de Cristo. Eu quero viver para ser testemunho para a glória do Senhor. Eu quero viver para que não porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, eu quero viver para ter isso, eu quero tudo isso é idolatria. Eu quero viver para me glorificar a Cristo. Eu quero viver para adorar a Cristo e exaltar o nome dele, que só ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor e adoração nessa terra. Eu vou colocar, o Senhor me deu a palavra hoje em Hebreus 1. Eu não sei se eu já entreguei ela, porque eu não lembro, né? Porque o Senhor, eu entro aqui, é como eu não ia entregar, eu não vou falar pregar, porque eu não sou pregadora, né? Eu mal sei falar de lá pregar. O Senhor me deu a palavra em Hebreus 1, mas eu creio que o Senhor já falou conosco, mas através dela. Mas vamos, se o Senhor deu, é porque Ele quer que nós ouvimos ela de novo, né? Porque não foi eu que escolhi. Além do mais, eu só vim perguntar, Senhor, eu vou precisar gravar hoje? Aí já me deu a palavra. Então vamos lá. Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque no qual, né, porque, aqui ó, eu ia falar o porquê, e realmente o porquê está aqui. Porque a qual dos anjos disse, jamais tu és o meu filho. Olha, eu vou ler de novo. Porque a qual dos anjos disse, jamais tu és meu filho. Hoje te gerei outra vez, e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Eu vou ler de novo, porque eu acho que essa palavra merece, eu acho que um espaldo dela, de uma maneira de entendimento da minha parte também. Porque a qual dos anjos disse, jamais. Então, porque a qual dos anjos disse, jamais. Então, jamais o Senhor disse,
Tu és o meu filho, e hoje te gerei, e outra vez eu te serei por pai, e ele me será por filho. Então o Senhor disse apenas ao seu filho amado, ao Senhor Jesus. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito e diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então, quer dizer, não é Jesus que vai adorar os anjos, é os anjos que vão adorar o Senhor Jesus. Porque o Senhor já deu ordem aos anjos que o adorem. Então, todos nós deveremos adorá-lo, adorá-lo. E nós não podemos colocar ninguém no lugar dele. Muitas das vezes, pessoas, elas mudam tudo que o Senhor já ensinou. Porque a adoração é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque não teve ninguém digno. Não teve ninguém para poder ir para uma cruz. Ele foi como um cordeiro mudo. Ele foi obediente nos 33 anos de sua vida. Ele não se corrompeu. Ele passou por açoites, ele passou por perseguição, ele passou por humilhação. E nem assim, 33 anos, ele não negou seu pai. Por 33 anos, nem no momento que ele estava sendo levado, arrastando aquela cruz para ser crucificado, ele negou. Ele simplesmente foi mudo e calado, para que nós, pecadores, recebesse do Senhor a tal salvação eterna. Mas se ele pôde, 33 anos, resistir ao pecado, por que nós não resistimos? Por que nós não dizemos nada ao pecado? Porque dizer não ao pecado é dizer sim para Deus. Quando nós dizemos não ao pecado, nós obedecemos ao Pai. Quando nós dizemos não, a obediência vai para o Pai. Hoje nós vemos tanta confusão no mundo que quando você assiste o jornal, você fica apavorado de tudo que está acontecendo. Mas o Senhor avisou antes. O Senhor disse que Ele faria, Ele está fazendo. A nossa vida não é entregue aos homens, mas é entregue ao Senhor. Nós vivemos num mundo injusto, onde pessoas boas morrem e as más ficam por aí, sendo carregadas pelos próprios demônios. E elas não têm mudança. Mas muitas pessoas deixam essa vida e elas não recebem a Cristo. Elas não confessam que Cristo é seu único Senhor e Salvador. O Senhor está falando com pessoas. Se você não recebeu Jesus Cristo, você não aceitou Jesus Cristo, aceita, confesse com os seus lábios. Eu aceito Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Porque eu não sei o dia que será o meu último dia. Mas eu quero estar com Cristo. Se você caminhou uma vida honesta, você tem que estar com Cristo. Você não pode ficar depois vagando. Já entregue teus caminhos à mão do Senhor. Porque até os anjos o adoram. Por quem somos nós que não merecemos todo o sacrifício que Jesus? Por que ninguém quer adorar o Senhor? Por que ninguém quer glorificar o Senhor Jesus? Por que rejeitam Ele? Por que essa rejeição ao único que era para ser adorado? Por que levantam reis falsos para idolatrar, sendo homens pecadores, corruptos, cheios de concupiscência, iniquidades? É rei disso, é rei daquilo. São tudo homem corrupto. O verdadeiro rei, ninguém fala.
Ai, Jesus me livre. Ai, Jesus me livre. Mas cadê a sua adoração a Jesus? Cadê a sua adoração a Jesus? Mas adorar os homens dessa terra, idolatrar, é o que mais nós vemos. Homens ser idolatrados no lugar de Cristo. Homens corruptos. Homens que não mereciam nem sequer sentar na nossa mesa. Porque eles têm dinheiro, é idolatria. Eles têm uma vida de engano, de mentira, que eles levam o dinheiro de vocês. Sabe do que eu estou falando aqui? São dos artistas. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu vivia nesse mundo de idolatria, eu peguei o meu salário do mês, por causa da festa que tem, ou tinha na minha cidade, em nome do Senhor, que nunca mais tenha. O Senhor lacre aquela porta, para nunca mais ter essa idolatria aqui. Eu gastei todo o meu dinheiro, todo o meu salário do mês. Eu não paguei conta. Para poder ver os artistas, para ver os homens, para ir para um show, para gastar, torrar todo o meu dinheiro na bebida. E, na verdade, na ilusão de umas músicas, que é a destruição de todas as casas e de todas as famílias, para começar pela vida deles, que já eram todos destruídos. Que já tudo destruído. E ali eu estava, na ilusão. Na ilusão de dar o meu salário do meu mês, que eu ralei para me ganhar, de graça, para alguém viver na bebedeira, na prostituição, na adulteração, na destruição do lar. Porque a mulher de um desses que veio no show, ela serviu para ajudar ele a chegar no topo. E quando ele chegou no topo, ele chutou a bunda dela e pegou outra. É esse tipo de gente. Isso é idolatria. É esse tipo de caráter. Agora, o caráter de Cristo, ninguém quer. Porque o caráter de Cristo é da renúncia, é da transformação, é ver o que é certo e o que é errado. É valorizar quem está do teu lado, é amar quem está do teu lado, é olhar e ver que você sente o amor de Cristo pelas pessoas, mesmo elas estando erradas, mas ela tem o direito de serem mudadas, transformadas. Mas tem pessoas que não vão mudar, porque elas idolatram o dinheiro, elas idolatram o pecado, e você fica na idolatria desse tipo de pessoa. E você vai sendo contaminado pelas mesmas porcaria desses demônios que andam junto com elas. E você ainda paga. Você tira. É isso que é gastar com os seus deleites. Você tira da tua casa, que eu podia ter dado dinheiro para minha mãe, para ela ter feito uma boa compra, para ela ter comprado uma boa mistura, para ela ter pagado uma conta. Não. Eu fui entregar meu dinheiro para a idolatria do inferno. Desse mundo de pessoas que estão tudo corrompida. Ah, mas não, claro que não. Vê se alguém idolatra adoração ao Senhor. Vê as músicas que vocês ouvem dentro de casa. Presta atenção nas letras. Presta atenção na letra para ver se vocês vão querer ouvir novamente. Porque o Senhor, Ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos. Nós não precisamos doar a nossa vida, Ele não nos pede. Jesus, Ele não pede. Ele não entra de qualquer maneira. É você que diz: Senhor, seja bem-vindo aqui. Senhor, essa casa é sua, pode entrar,
pode limpar, pode te tirar tudo que não presta de dentro dela. Porque só o Senhor Jesus pode tirar tudo que não presta de dentro de nós, como foi no meu caso. Hoje eu penso que fraqueza de cabeça que eu tinha. Gastar o dinheiro todo do meu salário naqueles dias de festa. Mas isso ficou para trás. Mas quantas pessoas ainda faz isso? Quantas pessoas ralam tanto o mês todo e chega no final do mês, elas gastaram com os deleites, com tudo aquilo que rouba delas o melhor, porque esse é o devorador, sabia? É o devorador que ninguém fala, que todo mundo fala: Senhor, repreende o devorador da minha finança, Senhor, repreende o devorador da minha casa. Só que vocês estão dando legalidade ao devorador para devorar. Por isso que vocês nunca se fartam, porque vocês usam nos seus deleites, nas coisas que é desnecessário. Não adianta pedir para ser destruído o devorador se vocês dão a legalidade. É aquele que devora. Você está sempre com conta, você está sempre precisando de dinheiro. E você vai pedindo para um, vai pedindo para outro. Minha vida era assim. Eu não tinha, porque eu estava gastando no que era errado. Eu tirava de dentro da minha casa para jogar no lixo, porque isso é jogar dinheiro no lixo. Em vez de pegar e investir em algo melhor. Quando eu tive consciência do que eu fazia com o meu dinheiro, foi quando eu aprendi a educação número 1 do Senhor. Foi quando eu fui comprar um carro, que eu comprei ele em 48 parcelas. Isso porque eu não tenho carta, porque não era para mim, né? 48 parcelas. Se eu tivesse os 7 anos que eu trabalhei, se eu tivesse feito uma economia, eu tinha pagado aquele carro à vista. Só que em vez de eu guardar o dinheiro, eu gastava ele com os meus deleites, com a bebida, com o cigarro, com as roupas, que eu não tinha, era roupa e roupa, que hoje vocês podem ver, eu sempre tô com as mesmas. Eu vivia, mas eu não prospero, eu não tenho dinheiro, eu não... Por quê? Não tem sabedoria, não tem o conhecimento para administrar, porque vive gastando nas coisas desnecessárias. A partir daquele momento, eu fui aprendendo, mas isso não é que eu aprendi olhando por outras pessoas, foi o Senhor me ensinando. Foi o Senhor me ensinando a dar valor naquilo que eu desperdiçava. Por isso que tem muitas pessoas que vivem sempre na miséria. Senhor, repreende o devorador, mas vocês abrem a porta para ele entrar. Nunca ninguém falou isso, né? Nunca ninguém falou o que eu tô falando nessa live. Por onde que entra o devorador? Todo mundo quer que o devorador seja repreendido. Todo mundo quer que o devorador bata em retirada. Mas para ele bater em retirada e ele não voltar, para de dar legalidade. E seja abençoado e próspero. Mas isso vocês vão aprender conhecendo a palavra do Senhor. Porque não é, eu sei de tudo, eu não sei de nada. Quem sabe é o Senhor. Eu não fiz nenhuma
eu não fiquei horas fazendo, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Não, eu tô falando pelo Espírito, não tô falando pela minha carne. No versículo 7, Hebreus 1, 7. E quanto aos anjos, diz, o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Glória a labaço, que me aro, que me ramai. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século do século, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então o Senhor é o rei, ele reinará eternamente. Não adianta, porque pessoas, se são rei, eles não vão morrer. Porque o único rei que eu conheço, ele nunca morre, ele é eterno. Porque ele é de séculos em séculos. O Senhor vive eternamente. A idolatria, a destruição. Eu tenho visto vida, pessoas com a casa toda destruída. E ela, Massuia, mãe. Aí você vê aquele brigueiro, você vê, mas é a legalidade. Um não dá, mas o outro dá. Amas a justiça e aborreceste a iniquidade. A própria palavra do Senhor fala o que ele aborrece. Amaste a justiça, o Senhor ama a justiça. O Senhor ama os justos. Mas ele aborrece a iniquidade. A iniquidade, as imoralidades, o Senhor aborrece. Só que tudo isso aqui nós pegamos com a nossa própria mão. Porque nós não dizemos não ao pecado e dizemos, nós nunca conseguimos dizer não, pecado, eu não quero você hoje. E sim para Deus, né? Mas não, nós devemos dizer, porque o não vai para Deus e o sim para o pecado. Porque vocês têm que dizer não ao pecado e sim a Deus. Não ao pecado e sim a Deus. Por isso Deus é teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Glória a Deus. Glória, aleluia. E tu, Senhor, no princípio, Arabaxuiamai, fundaste a terra, os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Então, por mais que vocês desprezem a Deus, vocês desprezem o Filho de Deus, por mais que vocês desprezem, ele vai ser eterno. E vocês vão envelhecer como uma roupa velha. E como um manto os enrolarás, e como um vestido se mudarão, mas tu é o mesmo, e os teus anos não acabarão. Isso é tudo para que todos venham entender, a viver conforme os princípios do Senhor. Eu vejo nessa palavra que o Senhor, Arabaxuri Alamanai, pelo Espírito dele, me corrija se eu estiver errada. Tudo isso aqui era o que o Senhor queria para nós. Nós não era para morrer, nós não era para envelhecer, nós não era para viver uma vida que nós vivemos, mas pela desobediência. O Senhor nos deixa nós andar segundo a nossa própria corrupção e concupiscência das nossas iniquidades. Por isso que por um homem o pecado entrou no mundo, mas pelo um homem o Senhor tirarás o pecado do mundo, que é o nosso Senhor Jesus. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. A qual dos anjos disse: jamais assenta-te à minha destra, à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Só Jesus. Somente Jesus. Então não teve um anjo
que pôde sentar à destra, né, à direita de Deus Pai, para poder colocar todos os seus inimigos aos escabelos dos seus pés. Mas quando você coloca toda essa malignidade, todo esses espíritos malignos que corrompe a mente, coração, corpo e alma aos escabelos dos pés de Cristo, para que vocês venham ser libertos pelo sangue do Cordeiro, para que vocês venham ser libertos, para que vocês venham viver e poder contemplar na eternidade a glória eterna do Senhor Jesus. Mas para isso vocês vão ter que dizer não à carne e sim a Deus. Não à carne, sim a Deus. Para que todos os inimigos saiam da tua vida. Para que todos os inimigos batam em retirada da tua vida. Para que todos os inimigos vão para os escabelos dos pés de Cristo. Mas o Senhor já levou na cruz do Calvário. O Senhor Jesus já aniquilou ali. O Senhor já aniquilou na cruz do Calvário. Só que as pessoas não têm consciência de entender isso, mas só que elas aceitam, ela recebe que o Senhor levou sobre si todos os seus pecados, mas não abandona eles. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Através de Jesus, o Espírito Santo pousa sobre nós, para que venha dar direção, para que outras pessoas venham receber essa salvação. E eis-me aqui. Eis-me aqui para dizer o que vocês precisam ouvir. Eis-me aqui para entregar, para que eu possa entregar. Já acabou a nossa aula de hoje. E vou dizer, a palavra que eu entreguei para vocês, eu não uso, porque essa Bíblia minha, ela é de estudo. Só que eu não leio nada a não ser a palavra. Porque eu não posso. Então eu não posso copiar nada de ninguém. Tá aqui, ó. Estudo da palavra que está mas eu não estudei. Tudo que eu coloquei aqui veio do Espírito. Tudo é pela própria palavra, sem o entendimento meu e sem o entendimento de ninguém. O entendimento que vem direto do céu. É como um pão, é como um maná do céu, que cai todos os dias quando eu gravo essa live para entregar para vocês. Como vocês possam transformar a vida de vocês e para que vocês não vivam de miséria, de migalhas de ninguém. Consulta o Senhor, recebe Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador e pergunta a Ele, Senhor, eu posso, Senhor, eu faço, Senhor, eu vou. Porque é como se você estivesse falando com o seu pai e com a sua mãe quando você é pequenininho. Mamãe, eu posso. Papai, eu posso ir em tal lugar. Papai, eu posso fazer isso. Papai, eu posso. Se ele disser não, é não. Se ele disser sim, vá. 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 Mas nem sempre você tem que fazer prova. Às vezes você recebe o sim imediatamente, mas às vezes o teu sim não é do Senhor. Às vezes é uma porta que você está procurando, um emprego, talvez não seja aquele. Pede para o Senhor, ora, fala para o Senhor. Que é incrível, eu quero terminar a live, por ser feriado. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Todos os lugares que eu trabalhei, todos os lugares que eu fui trabalhar, eu sempre sonhava antes. O Senhor me mostrava uns lugares estranhos. Aí eu falava assim, nossa, mas que lugar esquisito é esse? Só que o Senhor não me mostrava trabalhando. Ele me mostrava eu entrando. Só que em todos os lugares que eu entrei, que eu trabalhei, foi para mim adquirir experiência, para mim adquirir conhecimento, para mim adquirir uma capacitação para falar com todos os tipos de pessoas, para que vocês entendam que a vida nossa é o que o Senhor nos conduza. Porque ontem,
Se o Senhor não me faz chegar aqui e sentar, eu não tinha forças para nada. Sabe o dia que Ana estava naquela Arabassori Alamanai, o dia que a Ana deu o máximo, que ela não aguentava mais aquela perseguição de Penina, que ela vai para frente daquele tabernáculo que o juiz Eli, ele achou que ela estava embriagada. Eu estava assim ontem. Quando você chega no limite de tudo, porque a entrega ao Senhor é constante. Mas chega um dia que eu sou um ser humano. Eu não sou uma máquina. Eu não vivo somente no espírito, eu sou carne também. Só que eu aprendi pelo Espírito a dominar minha carne. Então, através do Espírito Santo, o controle, porque eu entreguei o controle. Eu entreguei o controle de tudo. Porque até 3 anos, em 2022, eu tava no controle da minha carne. Aí foi quando eu falei, se o Senhor tem um chamado para mim, se eu tenho que pregar o Senhor, o Evangelho, como é que eu vou pregar um Evangelho mentiroso? Não tem como. Aí eu me entreguei. E comecei. Eu quero me posicionar. Então tudo eu pergunto. E o Senhor tudo me revela. O que é dele e o que não é dele. Aí eu falo, muitas pessoas dizem assim, você é louca. Louca, desculpa aí, eu vou acreditar em mentiroso e vou deixar de acreditar em Deus no que ele me revela? Eu vou, mas de jeito nenhum. Eu acredito no Senhor. Eu acredito nele, é nele que eu acredito. Eu não acredito em ninguém. Eu só ouço a voz do Senhor. Se ele falar, não, filha, pode confiar que eu garanto. Ô, glória, aí eu confio. Mas se o Senhor não disser nada e falar assim, ó. E sabe o que é triste isso? Que às vezes eu fico muito chateada comigo mesma, assim. Fico chateada porque, como eu sempre digo, eu não gosto de ser falsa. Mas o Senhor nos faz que nós venha saber coisa de pessoas que o Senhor revela o coração delas. E você tem que saber ver que aquela pessoa não é o que ela aparenta ser. Só que isso te entristece, porque você sabe que ela está carregando dentro de si. Você sabe que aquela pessoa ela não é o que ela aparenta ser. Ela é uma pessoa que ela não tem caráter. E você já sabe. Como você sabe quando uma pessoa tem um caráter. Mas essas pessoas gostam de ficar batendo de frente com o Senhor. Tem pessoas que elas batem de frente com o Senhor. E o que elas fazem? Elas só retrocedem. É o retrocesso. Porque em vez dela andar na vontade do Senhor, andar na direção do Senhor, ela vive retrocedendo, andando em círculo, sempre do mesmo jeito, e ela não cresce espiritualmente. Porque ela adquiriu um conhecimento que ela acha que esse conhecimento para ela basta, então ela não precisa ficar perguntando ou indo pela direção do Senhor. Porque quando nós andamos pela direção do Senhor, é obediência e espera com paciência. Agora, quando você anda, fulano, você pode vir aqui, eu gostaria que você desse uma palavra, aí você vai lá. Aí você olha na Bíblia, acho que eu vou entregar essa palavra. Agora, quando você vai pelo Senhor, você vai orar antes e o Senhor vai dizer, eu posso ou não? Aí o Senhor vai dizer, você pode que eu vou te usar. Mas não, você vai ouvir a voz. A palavra não vai ser você que vai escolher, é o Senhor. E se o Senhor falar não, você não vai. Você vai ficar aqui. Porque eu não te dei ordem de ir. Se você vai pelas tuas próprias pernas, pela tua própria força, e você não vai estar em espírito. E se tiver coisa lá, você vai levar junto com você. Porque a luta com Deus não é fácil. Quando nós ouvimos na palavra que o povo de Deus lutava contra cananeus, filisteus, e lutava contra
Eteus e tudo que vai, porque... Deixa eu ver se tá aqui o papel que eu fiz, porque não dá para decorar tudo não, né? Deixa eu ver se é aqui, ó. Não, não é esse. Eu marquei todos. Também não é esse. Aqui também não é. Que é o meu testemunho. Deixa eu ver aqui. Também não. Às vezes é um pedacinho de papel tão pequenininho e eu não acho. Não está aqui. Se eu achar, eu vou mostrar para vocês os nomes de todos, né? Mas o que eu vejo? Esse povo, eles levantavam contra o povo de Deus de uma maneira que eu até saí da palavra, mas eu já terminei ela. Eles levantavam contra o povo de Deus e o povo de Deus, para poder ir para aquela batalha, também não é. Eles tinham que entrar em jejum, eles tinham que entrar em oração, eles tinham que se consagrar para a batalha. Então, todo soldado... Não, esse daqui é do Maloc. Eles tinham que ter uma consagração total para poder estar naquela batalha e eles tinham que estar firmados no Senhor. Porque se eles fossem pela força do braço deles, eles iam ser vencidos. Eles iam voltar todo machucado. Então, por isso que a maioria das vezes era o Senhor que ganhava a batalha. Mas a batalha era ganha pelo jejum e pela oração. E pela consagração. Agora, se vocês querem viver uma vida na desobediência, o que você vai? Você vai lá, ora para uma pessoa. Em vez de você se fortalecer, você vai enfraquecer na tua fé. O que aquela pessoa carrega vai ficar em você. E você não vai conseguir sair. Por quê? Porque você está deixando aquilo tomar conta de você. Que é onde que muitas pessoas não conseguem prevalecer de pé na presença do Senhor. Porque ou você está com Cristo e você está cheio do Espírito Santo, ou você está nos teus braços e você vai, em vez de você mudar a sua vida, você está tentando mudar dos outros. Que é algo que acontece com todos. A maioria das pessoas, elas têm que aprender Arabassuri Alamanai. Primeiramente, qual que é o primeiro evangelho? Você tem que manter a tua família. Porque não adianta você, em fraqueza, tentar ir comprar briga de pessoas que estão endemoniadas. Você tem que estabelecer a tua casa na rocha, pela capacitação do Senhor, para depois você entrar nas pelejas. Mas nas pelejas você vai não pela tua vontade, pela tua direção. Você vai pelo Senhor. Porque aí a vitória é garantida. Você vai lá, você vai dissipar o demônio, você vai, só que o Senhor vai estar no controle de tudo. Agora, por isso que tem tantas pessoas paralisadas na obra, porque ela não tem força sozinha para garantir o que ela repreendeu. E muitas pessoas destruídas também, né, gente? Tem muitas pessoas destruídas na presença do Senhor. Tem pessoas que ficam aí brincando com Deus. Gente, não brinca não. O mundo espiritual, ele é real. O mundo espiritual, ele é muito real. Se você acha que é só pegar e fazer aqui, que é só pegar e fazer. Tem hora que você nem sabe mais quem é você. Você está vendo a tua vida passar, você está vendo tudo acontecer e você tem que estar ali o tempo todo
se posicionado em oração, em consagração. Quando alguém olha, fala assim, nossa, como você emagreceu. Que eu tenho ouvido muito isso. Como você emagreceu? Eu vou fazer o quê? Antes, vamos se dizer, né? Eu sempre, quando eu olho para João Batista. Imagina você comendo gafanhoto e mel de abelha. Ele era gordo? Provavelmente não. A maioria dos profetas, eles não eram gordos. E olha que eles sofriam cada batalha. Para profetizar tudo que nós estamos vivendo hoje e a vinda de Cristo. Tudo que nós vivemos, você tem que estar conectado no céu. Agora, se você está tendo uma vida mansa, boa, gostosa, que você está gordinho, que você está realmente, sabe? Olha, eu vou dizer uma coisa. Você tem um espírito, provavelmente você é usado. Só que você não tem uma vida santificada. Porque a tua vida está cheia de brecha. Eu lembro que eu vi, eu não lembro o nome do cantor, mas ele estava ensinando um pastor como que era fazer o verdadeiro jejum. E eu lembro que esse pastor antes, ele estava mais fortinho, mais gordinho, e ele começou a fazer o jejum, que é um pastor também, e ele é levita. E eu só sei dizer que o pastor que começou a fazer o mesmo jejum que ele, afinou. Ficou fininho, fininho, ficou bem magrinho, porque aí ele estava vivendo numa santificação, aí ele estava realmente entrando no caminho do Senhor. Então, nunca julgue a aparência de alguém para baixuia, mamãe, por você não saber o que ela carrega. A aparência é uma coisa, o físico e o espiritual é outra. Ande com Cristo, que todos verão a glória dele e terão um caminho de virtudes e não de engano. E a salvação está aí para todos nós. Em Hebreus 1, nós vemos que o que fala a palavra do Senhor e nos enche nessa capacitação. Para que vocês entendam que hoje pode ser uma data simbólica, mas Cristo é diário, é todo dia, porque a maioria das pessoas é como você guardar o sábado. Você vai guardar o sábado. Então, quer dizer, se você for guardar tudo, você vai ficar até sem comer. Então, tudo vai morrer de fome, porque enquanto não acabar o sábado, ninguém come. Eu falo, hoje o Senhor me deu o esclarecimento, eu quero terminar a live, meu Senhor, o esclarecimento de tudo isso. O Senhor, ele trabalhou 6 dias e ele descansou no 7º. Porque ele era Deus, através de tudo, ele fazia acontecer no Éden. Ele fez a criação do mundo, ele deu a condições para que todos sobrevivessem, os animais, os bichinhos, os peixinhos, tudo, as aves do céu, que elas se serviriam, ninguém mostra que elas ficaram sem comer. Que elas ficaram sem fazer alguma coisa para comer. Não é verdade? Então o Senhor descansou, porque todo mundo tem o direito de trabalhar e tirar o descanso. Então as pessoas não compreendem a profundeza do descanso. Porque imagina se Deus não parasse mais, mas ele santificou o sábado para que todos tenham descanso, para que todos venham descansar no sábado, para que todos venham ter um dia de família, de lazer, mas quer dizer, vão ficar sem comer? Não, né?
que toda a palavra entregue nessa live não é pela minha carne, mas pela direção do Espírito Santo, pois é somente por ele que eu estou aqui. Que o Senhor venha abençoar a vida de vocês, que o Senhor realmente venha repreender o devorador, mas vocês não dê legalidade a ele. Que o devorador seja repreendido em nome de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Fica na paz do Senhor. Abençoado feriado a todos.